Olá gurizada, tudo bem? Aqui é Rafa Maciel e deu pra ver pelo título do vídeo que hoje eu vou falar da segunda parte da viagem do Marrocos, que é a parte de Marrakech. Se tu não viu a primeira parte ainda, seria legal se tu visse ela, até pra entender melhor sobre como funciona o dinheiro. Não tem muito mistério na realidade, mas pra entender como é que funciona o dinheiro ou ter um contexto, pra daí sim conseguir entender melhor esse vídeo aqui. Então clica aqui em cima se tu quiser ver essa primeira parte, que é de Rabat e Casablanca, que foi massa demais. No final daquele vídeo, eu falei que peguei um trem, então, para ir de Casablanca até Marrakech. E o primeiro trecho de trem que eu havia feito, de Rabat a Casablanca, era um trem muito bom, trem delícia, trem conforto, trem luxo, ar-condicionado, com coisas, 2 andares, coisa que nem por aqui eu nunca vi, mas tinha e era muito massa. Depois, nesse trecho de Casablanca até Marrakech, meu amigo, vou lhe contar, não foi muito bonita a viagem. Para começar, quando o trem chegou, eu vi que ele já era um trem mais velho, bem mais velho, muito mais velho, talvez tenha sido o primeiro trem em circulação no Marrocos, eu não duvido nem um pouco. Eu contei bem mais detalhada essa aventura lá no blog também, então depois se quiser dar uma lida lá que tem todos os detalhes. Aí quando eu vi aquilo eu pensei, bom, beleza, estou viajando, vou lá. Entrei, estava lotado, já estava vindo de outra cidade, ele já estava lotadaço, então eu tive que ficar no final do vagão, de pé, com minhas 2 mochilas no chão. O trem começou a andar e eu notei que tinha alguma coisa estranha. Estava vindo muito vento e eu olhei para o lado e a porta estava aberta. Como se não bastasse, tinha um marroquino sentado na escada, vendo o movimento, vendo as árvores passando, vendo tudo. Diga-se de passagem agora que esse trecho de trem era para ter durado ele durou 3 horas e 40 minutos. O trem parou em uma das estações para mais pessoas entrarem e saírem, coisa que aconteceu várias vezes no decorrer da viagem também. E numa dessas paradas entrou um senhor e ele falou um negócio para mim. Eu estava escoradinho no meu canto, literalmente num canto no fundo do vagão. Na frente tinha o banheiro com a porta fechada e tinha um corredor que levava até as cabines, onde as pessoas ficavam sentadinhas, acomodadas no seu conforto, que eu não estava tendo naquele momento. Então, quando ele entrou, ele estava com uma mala, ele me olhou e falou algo como... E eu olhei para ele com algo como... Passado mais um tempo de viagem, eu lá filmando novamente. E daqui a pouco eu só ouço algo como... You, follow me. E eu olhei para ele com uma cara de... Oi? O que está acontecendo? Quando eu olhei, já estava pegando a mala dele e a minha mochila e entrando trem adentro. E eu pensei, bom, não, parece que eu não tenho opção, né? Então peguei minha mochila e fui atrás do tio. Até então ele era apenas tio. Chegando no ponto onde ele queria chegar, eu olhei e ele tinha conseguido uma cabine onde a gente poderia ficar. Então nossa, não só eu e ele, isso soa estranho, né? Mas era uma cabine, enfim, uma cabine para 8 pessoas. E já tinha 2 lugares que estavam vagos, e daí ele disse, sit down. Só que ele falou assim mesmo, imperativo, sit down. Até que lá pelas tantas eu pensei, não, peraí, estou sentindo vontade do banheiro. Aí eu pensei, bom, vou lá, eles não vão roubar minhas coisas aqui, né? Não roubaram, de fato, beleza. Mas a grande questão dessa história é o banheiro. Eu fui até o banheiro e pessoas com nojinho não gostariam daquele banheiro. Por quê? Essas imagens que tu tá vendo aí, tu consegue ver a organização, ou melhor, a falta de organização do banheiro. E ali na privada, que não aparece, mas embaixo dela tem lá, como toda privada, tem um buraquinho lá, só que ela tinha um buraco um pouco mais fundo, ou seja, ia direto pros trilhos. Fazia qualquer necessidade que fosse e já ficava na estrada. Chegando então em Marrakech, o meu amigo, então, o tio, como eu resolvi chamar ele, mas o nome dele é Mohamed, que surpresa, né, o nome do cara é ser Mohamed. Ele me ajudou, me deu dicas, informações e direções de como chegar até o hostel. Então beleza, saí confiante, conheço a cidade como um nativo, porra. Aí cheguei, comecei a caminhar naquele sol, que eu já reclamei bastante, né, do sol e o calor e tudo mais. E aí eu errei o caminho umas 3 vezes. Quando eu tava quase chegando onde deveria ser o hostel, era uma ruela muito pequena. Aquelas que no Marrocos chamam-se apenas de outra rua qualquer, porque todas as ruas são assim. Quando eu tava chegando nessa rua pequena, o cara me gritou, Oi, Marrakech Rouge? Que era o nome do hostel. E aí eu, sim, basicamente essa conversa que rolou,
essa pergunta de 2 palavras, essa resposta de aham, rolou uma negociação onde ele me ofereceu um serviço e eu aceitei. Ou seja, eu me fudi. Por quê? Porque eu sabia que eu ia chegar lá no hostel e ele ia me cobrar a graninha. Eu pensei, bom, quer saber? Pra chegar logo nesse lugar, que eu já tinha perdido 3 vezes, eu até tô disposto a pagar. Aí chegamos lá no hostel, ele, beleza. Primeira coisa que ele falou, esse é o hostel, pode me pagar? Aí eu, sim, posso. Aí eu ofereci uma grana, eu não lembro quanto, tipo 20, 30, tá bom? Ele disse, não, dá 200. Eu, oi? Como que... Oi? Não, é 200, o meu preço é 200. Legal, mas, tipo, tu veio dali até aqui comigo, foram 4 minutos, no máximo 4 minutos. Não, eu sei, mas é o meu preço, é tabelado, tá bom. Vou te pagar então os 200 e eu acabei pagando pra ele os 200 dinheiros, que isso dá o equivalente a umas 15 libras mais ou menos. Eu encarei na hora, tipo, a partir dali como uma doação que eu fiz pro cara, porque assim... Ou um assalto eu podia ter considerado também, né? Mas eu optei por considerar uma doação. Inclusive dizem que a Rainha Elizabeth, ela tem um tocador de gaita escocesa oficial dela. No Marrocos, todo mundo tem o seu tio que uiva. Tu vai acordar às 6 da manhã com o tio fazendo... Beleza, vamos falar então do que eu visitei no Marrocos, afinal de contas, né? Eu fui numa escola corânica chamada Ben Youssef. Não tem muita coisa de informação, não é um museu, não vai ver livros, não vai ver fotos, não vai ver nada. Você vai ver a arquitetura do espaço, que já vale muito a pena, pra falar a verdade. Na minha opinião, valeu muito mais a pena ir nesse lugar pra ver a arquitetura, ver a construção, do que no museu de Marrakech, que até tinha coisas que tem em museus. Fui também lá no mercado de especiarias, que é aquele lugar grandão que todo mundo conhece, onde eles vendem mais especiarias, tem muitas cores, muitos cheiros, muitos chás, muitos tudo. Lá é muito legal pra tu fotografar, é o que todo mundo faz basicamente, eu não vejo muita gente comprando nada, mas muita gente fotografando, isso sim. Tem um tiozinho lá que ele me ofereceu um chá, aí eu comecei a tomar, aí eu disse, quer levar? Eu disse, quero levar. Ele separou lá 200 gramas, eu acho que foi. Eu fui pra comprar e disse, uns 130 dinheiros. Oi? Aí foi que quando ele achou que eu era estudante e quando eu falei que eu era brasileiro, ele decidiu fazer por 70. Tá aqui o chá e eu tomei ele uma vez, depois... Tá furado, inclusive. Tomei ele uma vez depois que eu voltei do Marrocos há 3, 4 meses atrás. Fui também na praça principal lá de Marrakech, obviamente. Todo mundo tem que visitar aquela praça, que de nome muito estranho. Tá aí na tela o nome, porque eu não sei falar. E essa praça é muito legal porque tem muita coisa pra comer, tem vários lugares pra comer na realidade, mas assim, eles só armam ela de noite, então tem que ir à noite, tipo 6 horas, por ali. Antes disso não tem nada, tem obviamente pessoas vendendo coisas, né? Mas essa coisa de comer e ter luta de boxe, dança, tem muita coisa que acontece nessa praça. E até uma coisa que eu não acho graça nenhuma, mas tinha lá também, que era os macaquinhos, o cara fica com um mico ali numa corrente e faz piruetas com ele salta. Só que é muito ruim de ver aquilo, porque o macaco ele fica se soltando, fica mordendo a corrente que ele tá prendendo. Então, obviamente, ele não tá gostando daquela situação. Eles, obviamente, estando no Marrocos, regra geral, eles cobram também. Se tu quiser tirar foto com o macaco, não nem que seja com ele, mas dele, tu já tem que pagar também. Assim como é o mesmo caso pro tiozinho da água, e assim como é o mesmo caso pro tiozinho da serpente. Porque tem os encantadores de serpente, né? Que eles ficam tocando flautinha e a serpente fica lá. E esse carinha, eu vi ele até indo atrás de pessoas assim que fotografaram e não quiseram pagar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu até tava com medo que ele começasse a atiçar as cobras em cima das pessoas, né? Aí eu me lembrei, não, peraí, é uma cobra, não é um cachorro. E é um carinha tocando flauta, não é o Harry Potter que fala com cobras. Então, esse negócio de te dar informação ou fazer alguma coisa e pedir dinheiro é uma coisa bem normal, como eu já falei. Eu pedi informação de como chegar no palácio real deles lá. E o carinha me deu informação, me mandou para outro lugar, eu fiquei dando voltas, ele me deu informação mais 2 vezes pelo caminho. E no final ele me disse, tem como me pagar? Eu disse, porra, tá bom. Eu peguei 15 dinheiros, dei pra ele. Quando eu dei os 15, ele disse, isso não é nada. Eu disse, não. E é isso aí que temos. Desculpa, filho. Aí ele, não, tudo bem. Ele até apertou minha mão, assim. Também aconteceu isso com aqueles tios que andam de chapéu colorido e blá blá blá, que servem água. Esse aí da tela, enfim. Eu já tinha fotografado ele, mas ele fazia pose pra mim, dizia, tira uma foto de mim. Eu dizia, não, muito obrigado, já tenho, filho. Eu não quero gastar mais dinheiro. O trânsito no Marrocos, então, é uma loucura.
Marrakech, gente do céu, Marrakech. Então, no outro vídeo eu já tinha falado das buzinas, que isso é uma coisa que é normal, assim, não buzinar, tu é o estranho. Mas o trânsito por si só, o jeito, como é caótico, como não tem muita regra, parece, é uma coisa muito engraçada de se ver e é um desafio atravessar a rua, porque tu tem que tomar muito cuidado, porque eles não tomam cuidado nenhum contigo. Então eu me senti assim na prova do líder do Big Brother. Aí depois eu fui até a Medina, que é a parte alta da cidade, claro, onde tu pode comprar absolutamente de tudo. Até acho que se o rei Mohammed VI, acho que é agora, ele viesse aqui visitar a Rainha Elizabeth, ele ia chegar no palácio, olhar todos aqueles tapetes e ele dizer, olha, tia Beth, tivesse me avisado eu teria conseguido isso aí pra ti por metade do preço. E eu fui até a Medina também, pra olhar, obviamente, fotografar e tudo mais, e eu não precisava comprar absolutamente nada. O que a gente faz quando a gente não precisa comprar absolutamente nada? A gente compra alguma coisa que a gente precisa. E foi isso que eu fiz. Então eu olhei e vi relógios, olha relógio. E eu olhei um que eu gostei, perguntei o preço, 650. Eu disse, não estarei querendo. Aí ele perguntou, quanto é que tu está disposto a pagar? Eu disse, eu queria um assim de uns 250 no máximo, 250 dinheiros. Ele disse, não, então eu te baixo esse aqui para 550. Eu disse, não, eu quero, pode ser outro, mas eu quero por pagar no máximo 250. Aí ele disse, não, então eu te faço por 500. Tá bom, legal, mas eu não quero, eu quero outro, eu quero pagar 250. Me mostra um que dê para me vender por 250. Ele foi baixo daí até que chegou um ponto que ele disse, não, mas tu não pode fazer isso, tu tem que ceder também. Se tu diz 250, tu não pode ficar só nos 250, tu tem que ceder e dizer 300. Eu disse, eu não tô negociando, eu tô só querendo comprar um relógio de 250. Até que chegou um ponto que ele se retornou e disse, tá bom, eu te faço 250. Fato é que o relógio parou de funcionar. Já naquela mesma noite, não, no dia seguinte, às 9 horas da manhã ele parou. Por que eu sei que é 9 horas? Porque depois ele volta a funcionar, fazendo assim. E depois ele para de novo às 9 horas. Então ele tem uma coisa que ele não gosta às 9 horas, esse relógio. E aí, tarde demais, né? No outro dia eu fui lá pra ver se eu encontrava de novo a tendinha dos relógios do tio. Fiquei umas boas 2 horas caminhando pela Medina pra ver coisas e pra ver se eu encontrava ele. Sem sucesso. De modo geral, eu afirmo que eu, sem dúvida, gostei muito do Marrocos, de verdade. Acho que é um país com uma cultura muito forte, muito bonita, inclusive. As pessoas são muito respeitosas, muito hospitaleiras, fazem de tudo para fazer tu te sentir bem. E além do país ser bonito também, todas essas coisas que eles têm é muito bonito. A desorganização, só que é o mesmo caso do Brasil, mas pra gente que é brasileiro, tem algumas coisas que é até um pouco mais organizadas no Marrocos do que pra nós. Eu quero voltar até pro Marrocos daqui mais um tempo, porque é barato ir pra lá. Mesmo para quem é brasileiro, é barato ir para lá, porque o dinheiro é basicamente a metade. E também para visitar o deserto, que foi uma parte que eu não fiz. Meio que me arrependi de não ter feito também. Não me arrependi porque eu gostei do tempo que eu passei em Marrakech, nas 2 outras cidades. Mas mesmo assim eu gostaria de ter ido até o deserto, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Pelo que eu ouvi falar, tu paga cerca de 250 dinheiros para ficar tipo 2 noites no deserto, acampando lá, com um passeio de camelo e coisa arada. 250 dinheiros. É quase o mesmo preço de 4 minutos de informação dentro da Medina. Então não esquece de dar uma olhada lá no blog também para ver as fotos dessa parte de Marrakech. Também, é claro, o primeiro post sobre Rabat e Casablanca. E a gente se vê de qualquer forma no domingo que vem com um super vídeo. Até lá, fui, tchau!